Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Gestão de Pessoas, Prazer e Sofrimento no Trabalho, na plataforma Mais e FMG. Eu me chamo Fernanda e serei a sua professora neste curso. Esse é o nosso vídeo da semana 1. Nessa semana, vamos falar um pouco sobre a dinâmica de prazer e sofrimento no trabalho. Iniciaremos nosso curso falando sobre sofrimento no trabalho. Atualmente, o trabalho é elemento central na vida do homem, que vai além dos recursos financeiros para a sobrevivência, constituindo elemento importante na realização pessoal. Contextualizando, em geral temos um sujeito em uma organização, empresa ou instituição que se relaciona com outras pessoas para desenvolvimento de suas atividades. Quando o sujeito se insere nesse trabalho, já existe uma organização já predefinida, em que são estabelecidos aspectos como divisão do trabalho, conteúdo da tarefa, sistema hierárquico, a modalidade de comando, inclusive relações de poder. E são basicamente esses elementos que já foram estabelecidos, que já foram predefinidos, é que vão influenciar nas vivências de prazer ou sofrimento no trabalho. Assim, essa organização do trabalho já definiu como o trabalho deve ser executado pelo sujeito, o que denominamos trabalho prescrito, aquele que está atrelado à descrição do cargo, plano de trabalho ou inclusive ao procedimento operacional da empresa. Porém, o trabalho prescrito nunca é igual ao trabalho real, aquele que é executado no dia a dia, na rotina da empresa. Isso porque, em qualquer situação de trabalho, sempre ocorrem incidentes e falhas que não foram previstos pela organização do trabalho. É nessa diferença entre o prescrito e o real que o trabalhador deve mobilizar todas as suas competências, as suas habilidades para a resolução dos problemas que emergem. E é nesses empecilhos, nesses problemas que surgem, que os sujeitos têm que superar e que emerge o sofrimento no trabalho. Assim, o sofrimento é inerente ao trabalhador, porque o trabalhador sempre estará sujeito a pressões do trabalho. Porém, esse sofrimento nem sempre será patogênico, isso dependerá da organização do trabalho. Isso mesmo, para transpor esses problemas do real, o trabalhador deve possuir uma certa margem de autonomia, de liberdade, para se engajar no trabalho e superar suas adversidades. Assim, quando se tem um trabalho sem autonomia, sem liberdade, para transpor os problemas que surgem no dia a dia, ainda quando o sujeito não é reconhecido por suas ações, ele fica preso no sofrimento, nesse caso um sofrimento patogênico, que pode levar ao adoecimento. Porém, o sujeito não quer viver nesse sofrimento. Então, quando a organização do trabalho é muito rígida, não permite essa margem de liberdade para o trabalhador transformar as fontes de sofrimento, ele busca meios, alternativas para se defender. Uma delas é as chamadas estratégias defensivas. As estratégias defensivas são meios de minimizar a percepção do sofrimento, funcionando como um modo de proteção, uma barreira. Elas podem ser desenvolvidas individualmente, mas em geral são mais eficientes por meio do coletivo de trabalho, que compartilha o sofrimento e encontra conjuntamente soluções para lidar com as situações desmotivadoras ou ainda para lhes permitir viver dentro da normalidade. Uma das estratégias mais comuns é a negação da realidade. Um exemplo desse uso no coletivo de trabalho é na construção civil. Os trabalhadores usam a negação do risco da atividade perigosa, porque sem essa negação do medo não seria nem possível executar a atividade. Assim, esses trabalhadores transformam os riscos de acidente em zombaria, reagindo ao medo e o desafiando por meio do não cumprimento das normas e procedimentos de segurança. Essas ações exaltam a ausência do medo, indiferença em relação ao sofrimento e a invulnerabilidade, lhes permite a coragem necessária para executar os trabalhos. Mas existem inúmeras estratégias dependendo do contexto e do coletivo de trabalho. Assim, um coletivo unido consegue suportar o sofrimento, inclusive em organizações rígidas. Mas quando essa organização muda sua estrutura, ou seja, além dela não permitir essa margem para o sujeito transformar sua realidade, ela implementa métodos de avaliação de desempenho que impõem competitividade entre os trabalhadores, ou ainda realiza uma estruturação sem considerar os coletivos de trabalho, o sofrimento que era contido por meio do trabalho coletivo, agora ele emerge, desenvolvendo patologia nos trabalhadores. O trabalho não é apenas fonte de sofrimento,
mas também de prazer. Isso é possível quando o trabalhador se torna sujeito de sua ação, consegue dominar o trabalho e não ser dominado por ele, enfrenta as imposições e pressões que lhe causam instabilidade psicológica, ou seja, quando as condições geradoras de sofrimento podem ser transformadas. Esse enfrentamento das adversidades emerge o sentimento de prazer, de dever cumprido, de utilidade. Mas para transformar o trabalho que faz sofrer em um trabalho prazeroso, é necessário que a organização do trabalho propicie as condições adequadas. Por isso, são fundamentais as oportunidades oferecidas para permitir a liberdade, a autonomia, que o sujeito possa agir em sua realidade para enfrentamento das pressões. Por fim, é importante o reconhecimento desse trabalho pelas chefias e pelos colegas de trabalho. Assim, pode dizer que o trabalho passa tanto por vivências de prazer e de sofrimento. Qual será o peso dependerá de cada organização de trabalho. Por isso é essencial que, principalmente, os gestores estejam atentos a isso e consigam promover um ambiente de trabalho que possibilite aos sujeitos a transformar esse sofrimento. Por isso é essencial que essa organização permita um espaço de fala aos indivíduos, liberdade de expressão, autonomia no trabalho e também um reconhecimento profissional. Toda a discussão aqui realizada também se encontra detalhada no seu livro, na Semana 1. Não se esqueça, ao término de cada semana, realizar a atividade proposta. Nos veremos na próxima semana.